Quanto maior o poder da crítica, mais democrático é um Estado. Mas não só o poder da crítica, quanto maior o poder da crítica de qualquer um do povo, mais democrático é o Estado. O que esse curso me parece, bom, primeiro que pare e pensa comigo. Eles partem da premissa de que nós vivíamos o fascismo na gestão bolsonarista e que o Lula salvou a democracia, certo? Então a minha primeira pergunta é, se de fato nós vivíamos um risco democrático, né, um risco aí de fascismo contra a democracia no Brasil, por que que esse curso não é publicizado, não é de acesso a todo e qualquer cidadão brasileiro? Então a minha primeira pergunta é essa, não faz sentido ser uma coisa ali específica para um grupo. A gente teve acesso no ano passado, né, em agosto, por meio de uma reportagem, por meio de relatos de uma pessoa que participou do curso. Então a primeira pergunta é, fica parecendo que é uma coisa que esse conteúdo é um pouco por debaixo dos panos. E, além disso, sabe o que fica parecendo? De que todas as outras investidas do judiciário, de todos que agem ali junto com o judiciário, é como se esse curso fosse a última medida de todas. Porque a imprensa já martela na nossa cabeça uma série de bobagens. Se você entrar dentro de uma escola, já é martelado uma série de bobagens. Se você for para um curso, qualquer curso aí das áreas de humanas, dentro de uma universidade, seja pública ou privada, eles vão te ensinar uma série de bobagens e de falácias em relação ao cenário político. Vão te ensinar, por exemplo, que o impeachment da Dilma foi golpe e esse tipo de coisa toda. Então, esse curso, ele fica parecendo que é a última tentativa do judiciário e de todo, não só do judiciário, mas de todo esse aparato da esquerda de fazer a lavagem cerebral. É como se eles realmente não tivessem conseguido fazer com essas pessoas ali que participaram do 8 de janeiro. E aí eles precisam fazer isso, eles precisam literalmente te doutrinar. O nosso judiciário não respeita que você tenha a liberdade de se opor às ideias que o judiciário acha que é certa, a se opor às opiniões que o judiciário acha que tem que reverberar dentro da sociedade. Você tem que exatamente falar o que eles querem ouvir ou escutar, senão é antidemocrático. E aí, por isso, eles precisam te dar um curso com uma série de mentiras e falácias, como essa de Hitler e tal. A questão da urna, olha que interessante. Nós não podemos auditar a urna nunca, não é permitido. Nós não podemos sequer auditar o processo. Auditar a urna pode, senão isso vai dar problema para a UESP, deixa eu já explicar. Vai lá, a USP audita a urna, vai à Universidade Federal do Pernambuco, audita a urna, teve aquele incidente com o Exército, mas a urna foi auditada pela USP, etc. e tal. Então o problema aqui é que ele fala, o processo, a lisura do processo eleitoral. Não é. Nós vimos uma resolução de 20 de outubro, quando ela só pode vir até 5 de março. Então, isso é mentira por conta da lisura do processo eleitoral. Mas então vamos para o processo que a UOL não pôde aferir lá o processo do STF. Isso não pode. A distribuição, exato, isso é ridículo. O que eu quero dizer é o seguinte, existem processos burocráticos no Brasil que o brasileiro não tem acesso à aferição daquele processo. Isso não faz o menor sentido e isso fere o conceito de transparência de uma democracia. Então, é o tempo todo essa situação e aí, se você falar alguma coisa, você vai lá pro cursinho assistir dentro do... É a catequese a catequese ela vai respeitar a tua liberdade. É a catequese, mais ou menos, né? Não, vamos perguntar você é católico se você quiser. Vamos perguntar aí pro século, vamos voltar pro século XVI, mas né? agora. A ideia de catequese, mas o fato é o seguinte, tem muita gente que fala assim, quem perde sempre vai falar que é fascismo, quem ganha sempre vai falar que não é fascismo. Não é isso. Deus. Eu respeito muito quem ganha, mesmo que eu não gostando de quem ganha. Quem perde pode falar que é fascismo. Pode, porque é o choro do perdedor. É fascismo, é fascismo, é fascismo. Tá, fala. Mas nesse caso aqui, eu estou dizendo por quê. Porque quem do PT fala assim, o Brasil passou 4 anos de fascismo e nazismo com o Bolsonaro. Eu pergunto, por quê? Por quê? Ninguém sabe responder. Porque ele dizimou os gays. Não. Porque ele proibiu os gays de casar. Não. Porque ele foi violento com as mulheres. Então agora a gente está num pós-fascismo fudido. A gente está num fascismo que nem Mussolini, nem Hitler, nem Gengis Khan juntos sonharam. Então assim, não tem porquê. Mas você fala que o governo Lula é fascista por quê? Qual é a sua prova?
A minha prova é a seguinte. Presta atenção nisso, para você que fala bobagem no chat, não falar mais. Democracia, demo do grego, povo. Cracia, kratos, poder. Poder do povo, não é do governo do povo. Não é governo do povo para o povo, pelo poder. Isso é uma ova. Democracia é poder do povo. Poder do quê? Que poder que um ser humano tem, um ser humano divinizado? Ele tem o poder da igualdade e o poder da liberdade. Com o poder da igualdade, ele tem que ser ouvido da mesma forma que os outros. E ele pode ser livre da mesma forma que os outros. E a liberdade, para que não haja desordem, ele pode criticar, falar, sugerir, opinar, definir aquilo que se chama de coisa pública, que é aquilo que afeta a vida de todos nós. Então, em países grandes como o Brasil, dimensões continentais, uma população imensa, imagina só, é difícil você concentrar todo mundo para todo mundo opinar sobre um assunto. Então se faz a democracia representativa. Ah, você vai lá, você vota em quem você quer que faça a lei, você vota em quem você quer que administre, e esses que fazem a lei e administram estabelecem regras para que técnicos assumam cargos técnicos que a coisa pública pede, por exemplo, o judiciário. Ok, são funcionários públicos nossos. Então nós votamos, nós não lidamos direto com a coisa pública não nos afeta, mas a gente não tem mais decisão porque a gente deu a procuração para alguém. Mas a gente perde todo o poder? De jeito nenhum, não faria sentido. Porque dizer que a gente perde o poder é que a gente é desdivinizado, a gente é rebaixado à categoria de animal. Então o que sobra? O que sobra são os dois poderes originários do ser humano. Por isso que, sob a proteção de Deus, que é a igualdade. Quando nós somos tratados pelo homem público, do judiciário, do legislativo, do executivo ou qualquer outra coisa que ganhe, que se locuplete, que se sustente do dinheiro público, nós temos que ser tratados com igualdade. Esse é o nosso poder. O nosso segundo poder é a liberdade. Ah, mas eu já dei a procuração para as pessoas serem livres para mexer com a coisa pública. Sobra a liberdade de falar, de criticar, de contestar, de protestar, de se opor. E num povo em que o Estado brasileiro falha em dar educação, porque o Estado brasileiro assumiu para si essa tarefa na Constituição de 88 e não dá educação para ninguém, é demais querer que o povo fique falando isso. Isso é quimera. Isso é sádico. Tão sádico quanto os nossos juízes do STF. Então, meu amigo, por que eu falo que isso aqui é um fascismo, embora disfarçado? Porque aqui não se pode criticar. Democracia existe. Vou retomar aqui o conceito de poliarquia de Robert Dahl, um dos maiores estudiosos da democracia. Quanto maior o poder da crítica, mais democrático é um Estado. Mas não só o poder da crítica, quanto maior o poder da crítica de qualquer um do povo, mais democrático é o Estado. Quanto mais tolerante ao risco ao sistema democrático, quanto mais tolerante ao risco dessa liberdade irrestrita, mais democrático é um Estado. Só não existe risco às instituições nos totalitarismos, nas ditaduras, onde eles querem reduzir, baixar a bola do povo que critica para não trazer riscos às instituições. Isso é ditadura que está fazendo o Brasil. Então é por isso que eu digo, com toda certeza, com toda a doutrina e com toda a história, que isso é um fascismo, porque aqui não se pode criticar, porque aqui nem todo mundo pode criticar. A democracia só existe onde todo mundo pode criticar e pode criticar feio. Pode criticar feio. E além do negócio do Código Militar, a redução do militar ao civil, uma outra maldade foi feita. O homem público que se sustenta do dinheiro público, que na verdade é o dinheiro do privado. O homem público não pode contestar judicialmente a crítica do homem privado. O homem público tem um benefício que o homem privado não tem, que o cidadão comum não tem, que é a tranquilidade financeira. Ele ganha da coisa pública que é financiada pelo suor do cidadão comum. Então, tudo que ele faz porque ele é um empregado do cidadão comum, e se o cidadão comum o critica, ele tem que ouvir a crítica. Ele não pode processá-lo porque foi criticado pelo cidadão comum. Isso não faz sentido nenhum.
E quando o Lula fez a PNDD, a Procuradoria Nacional de Defesa da União da Democracia, apesar do pleonasmo, ele criou um órgão fascista dentro desse país. Fascista! 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 Reconhecidamente fascista pelo Conselho de Europa quando trata das SLEPs, que é o cerne da questão da PNDD, do Bessias. Então isso é um fascismo. Por que é um fascismo? Porque não se pode criticar. E quando se pode, nem todo mundo é que pode. Por isso eu digo que é um fascismo. Quem não falou ainda, por favor, desculpe. As pessoas precisam entender isso porque, pelo menos, eu sou processado com dignidade. Só queria complementar o que você falou, que isso não seria possível, todo esse fascismo, sem grande parte do corpo jurídico dar o respaldo da grande mídia, enfim, há um respaldo porque se beneficia disso, infelizmente. Então a sua explicação foi perfeita nesse sentido, mas tem essas pessoas que operam esse sistema e se beneficiam dele. Daí porque ele ganha tanta força e essa perseguição contra quem eu critique. Esse curso de democracia realmente é para fechar de vez a nossa pseudodemocracia, porque tudo que está ensinando, pelo menos que a pessoa que frequentou, né, a presa que fez o acordo e frequentou, relatou, tudo não faz nenhum sentido e é o contrário, é mentira. Então, é lamentável. Você veja, o que esse curso de democracia devia ensinar você foi um preso político porque você tem o direito de criticar numa democracia. Pavinato, sabe o que é grave? Esse presente que você acabou de relatar, que é desanimador, não é só o presente, o futuro também está comprometido. Por quê? Eu queria pegar um trechinho do que a Geise falou, porque, na verdade, esse curso da democracia, com esse conteúdo aqui ridículo, ele não está sendo dado apenas aos presos políticos do 8 de janeiro. Ele está sendo dado de forma direta ou indireta, com menor ou maior grau, em todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, que são dominadas por professores de esquerda, que fazem lavagem cerebral. Então, se a gente está criando gerações e gerações com esse tipo de conteúdo, qual é a perspectiva de futuro que nós temos neste país? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.